Vocês verão nesse vídeo que as Olimpíadas representam um ritual de adoração a diversos deuses, mas na realidade quem recebe adoração é o diabo, o qual cria milhares de deuses e religiões todos os dias para separar o Deus verdadeiro, o Deus único dos homens, e levar o maior número possível da raça humana para passar a eternidade no inferno com o diabo e seus demônios. Pois o diabo não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Curiosidades Olímpicas. A chama olímpica. O fogo, ou a chama olímpica, é um símbolo sagrado desde os tempos pré-históricos e, para os antigos gregos, representava a criação do mundo e sua renovação. Também era o símbolo de Deus Vulcano e considerado um presente para os humanos de Prometeu, que o havia roubado de Zeus. No centro de cada cidade-estado grega havia um altar com uma chama que nunca se apagava, em homenagem à deusa Hestia, protetora da família. A chama, como acontece hoje, era acesa com os raios do sol e com a ajuda de uma lente. A tocha era colocada próximo a esse ponto focal e assim pegava fogo. O revezamento que leva a tocha olímpica de Atenas até a sede dos Jogos foi uma ideia do alemão Theodor Lewald, membro do Comitê Olímpico Internacional em 1936. O revezamento começa sempre com um corredor grego, que recebe a tocha acesa de uma jovem vestida com uma túnica branca, representando as antigas sacerdotisas gregas. O percurso deve ser feito, quando possível, por terra. O último atleta, aquele que acenderá a pira, precisa ser do país organizador. A pira fica acesa até o encerramento dos Jogos Olímpicos. O mundo vai acompanhar amanhã uma cerimônia que faz parte da história dos Jogos Olímpicos. Como acontece há 76 anos, a tocha olímpica vai ser acesa na cidade de Olímpia, na Grécia. E a repórter Adriana Araújo acompanhou os preparativos para essa festa. A cada 4 anos, essa cidadezinha de 1.200 moradores atrai a atenção do mundo. Olímpia se enfeita para uma festa. Na praça, estudantes encenam a história desse lugar, onde surgiu a primeira disputa esportiva da humanidade, 800 anos antes de Cristo. Daquela época restam ruínas, mas era aqui, entre templos e palácios, que os gregos competiam para escolher os homens mais fortes e velozes, e assim honrar aos deuses. O Parque de Olímpia é visitado por 1 milhão de turistas a cada ano. É um orgulho para o nosso povo mostrar a origem das Olimpíadas, diz essa moradora. O que acontece agora no Parque Arqueológico é um ensaio de um ritual muito antigo e simbólico dos Jogos, a cerimônia para acender a chama olímpica. O evento será nessa quinta-feira, fechado ao público, por isso muita gente aproveitou para acompanhar e conhecer um pouquinho a história. Na mitologia grega, o fogo é sagrado e era mantido aceso durante as competições. Assim surgiu a tradição da tocha olímpica. A chama olímpica foi acesa nesta quinta-feira na cidade grega de Olímpia, numa cerimônia recheada de mistério e tradição. A solenidade marcou o início da contagem regressiva para os Jogos de Londres 2012. Uma atriz vestida de sacerdotisa acendeu a tocha do primeiro atleta a carregar o símbolo, o nadador campeão Spyros Gianniotis, que nasceu em Liverpool, mas é naturalizado grego. Ainda com trajes dos tempos antigos, atores invocaram o deus Apolo, considerado o rei do sol. A encenação se passou nas ruínas de 2.600 anos do Templo de Hera. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, e o chefe do Comitê de Organização de Londres, Sebastian Coe, participaram do evento.
A tocha agora vai passar por 5 sítios arqueológicos da Grécia, incluindo a Acrópole, antes de chegar ao Estádio Olímpico de Atenas, onde aconteceram os primeiros Jogos Modernos em 1896. A delegação britânica receberá a chama em 17 de maio, daqui a exatamente uma semana. Ela então vai passar pela Irlanda e depois percorrer o Reino Unido, numa jornada de quase 13 mil quilômetros. Depois, finalmente, vai chegar ao Estádio Olímpico de Londres, numa transmissão para bilhões de telespectadores em todo o mundo no dia 27 de julho. Quando a cultura e a influência grega estavam no auge, os antigos Jogos Olímpicos atraíam milhares de pessoas por terra e por mar, das colônias gregas espalhadas ao longo de todo o Mediterrâneo e do litoral do Mar Negro. No coração de Olímpia encontrava-se o Templo de Zeus, dedicado ao deus supremo da mitologia grega. Segundo a lenda, Zeus se apoderou desse local após lançar um raio do topo do poderoso Monte Olimpo, onde ficava seu trono. Uma estátua colossal do deus feita de marfim e ouro dominava o templo dedicado ao seu nome. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os dias em Olímpia eram cheios de atletas e espectadores que levantavam cedo. Todo o evento durava apenas 5 dias e metade desse tempo era gasto em sacrifícios e veneração. Todas as competições ocorriam no tempo que sobrava. Esta é a pista de corrida de Olímpia, o mais antigo estádio esportivo que ainda resta no mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam só, a mascote dos Illuminati representa o olho de Horus, o olho só representa o Satanás, o diabo. É isso que a maçonaria, que os Illuminati fazem. Vão colocar esse diabo nas Olimpíadas. Pra quê? Olha o diabinho aí, um olho só. Eu acho que Jesus pisou a cabeça do diabo e ele ficou caolho, né? Aí, ó. Homenagem, pisando o piso maçônico quadriculado, preto e branco. Piso maçônico da maçonaria. Aí, a maçonaria fazendo as criancinhas, coitadas, inocentes, ficarem adorando o diabo. Isso é terrível. Que horror! Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. Mãe de todas as divindades, a deusa Hathor. Hathor geralmente aparece na forma de uma vaca, mas muitas vezes também na forma de uma mulher com chifres de vaca, como esta que você vê aqui. Note que entre os chifres ela tem um disco solar representando o deus Horus. Temos Horus, desta vez não na forma de uma criança, como vimos anteriormente, mas na forma de um falcão. Horus era filho de Osíris e filho também de Ísis, um deus que representava toda a divindade celestial. Bem, já que eu falei de Horus, deixe-me contar um pouquinho da história dele para você. Horus, como já mencionamos, era filho de Osíris e Ísis. Segundo a crença egípcia, Osíris tinha um irmão terrível, símbolo das trevas e da maldade, chamado Set. Houve uma batalha no céu. Set, símbolo das trevas, lutou contra Osíris, o símbolo do bem. Set matou Osíris, esquartejou seu corpo e jogou no rio Nilo. Os egípcios acreditavam então que, na sequência dos fatos, Ísis havia recolhido todo o corpo do seu marido e havia costurado esse corpo e mumificado. Ela encontrou todas as partes do corpo, menos o membro masculino. Osíris então agora passou a ser uma divindade que só vivia no mundo dos mortos. Porém, ela havia guardado sêmen do seu marido.
Desse sêmen nasceu Horus, o deus que agora governaria o céu segundo os egípcios, uma vez que o seu pai governaria o mundo dos mortos. E Horus seria o principal deus, aquele que expulsou Set do céu. Horus também seria uma representação egípcia de Ra, o deus Sol. E a partir daqui você vê uma crença muito profunda e antiga a respeito do Sol como uma divindade suprema. Esta crença do deus Sol, de Ra, passou para os persas na forma de Mitras, depois alcançou Roma. Vamos agora conhecer a última parte aqui desta coleção egípcia do Museu da Universidade de Andrews. Esse papiro é uma cópia do Livro dos Mortos que merece ser explicada. Cada parte que você está vendo aqui é como se fosse uma história em quadrinhos, contando a vida de alguém que se entregou aos deuses e teve o seu julgamento após a morte. Você tem um indivíduo aqui na primeira parte, adorando as várias divindades egípcias. Vários deuses dos que nós já mencionamos podem ser vistos aqui. Por exemplo, você tem justamente Horus, que eu falei que agora era o principal, o deus celestial, depois que Osíris, que aqui atrás aparece como seu pai, apresenta apenas a divindade no mundo dos mortos. A seguir você tem Maat, e você tem outros faraós que foram adorados. Aqui você tem a deusa Hathor, a deusa vaca. Esse símbolo que sempre aparece aqui é a cruz Ankh, é o símbolo da vida eterna. Vejam que absurdo! Esse estádio foi preparado com sinais e símbolos satânicos, com a pirâmide e o olho que tudo vê, que representa Satanás, para fazer homenagem ao deus da elite global, os Illuminatis e a maçonaria, comprovando que eles adoram é o diabo! Primeira Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,